E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para a nossa próxima aula de EA1, né, nossa eletrônica aplicada. E a aula de hoje, né, a gente vai mudar bastante aí o tema que a gente estava trabalhando, né? Eu falei para vocês que era a última aula que a gente ia ficar lá brincando com capacitor, resistor e indutor, né, fazendo circuitinhos. Agora a gente vai começar a ver coisas mais complexas, né? Então, nessa primeira aula, nós vamos ver os transformadores, correto? Alguns de vocês já devem ter mexido, já devem ter estudado e tudo mais, né? Vou falar aquela breve teoria aqui antes da gente ir para o experimento de fato, né? Então, né, o que são os transformadores, né? Eles são equipamentos que permitem, né, que a gente consiga mandar o sinal de tensão alternada, né, entre dois circuitos, né, que a gente fala que está acoplado eletromagneticamente, né? Então, ou só magneticamente. Então você não precisa necessariamente ter um fio conectado de um lado para o outro, né? Você pode ter só o transformador e aí você vai conseguir passar a energia elétrica, né? E quando a gente faz isso, a gente pode ou elevar ou abaixar a tensão ou só passar a tensão para o outro lado por algum motivo. Vocês vão ver isso depois, né? Mais para frente, na teoria eu acho, que às vezes a gente só quer passar o sinal de um lugar para o outro, né? Para usar o transformador até como se fosse um filtro ali. Mas no caso aqui a gente vai olhar mais para esses transformadores mais comuns, né, que são os elevadores e os abaixadores, né? Então eles pegam um sinal alternado, né, na entrada e aí na saída vai ter o mesmo sinal, só que com um valor um pouco maior ou um pouco menor, né? E aí a gente tem de vários tamanhos, né? Desde aquele que está no poste lá fora até os pequenininhos que estão dentro das nossas aplicações aqui de eletrônica e tudo mais. Então vai ter uma figurinha aqui, né, que mostra o nosso transformador, que basicamente é uma parte aqui com o núcleo magnético e os nossos enrolamentos, né? Qual que é a ideia, né? Eu vou vir aqui com uma corrente alternada, né, que vai passar por esse enrolamento. Por ela ser uma corrente alternada passando por enrolamento, isso aí também vocês vão aprender melhor mais pra frente, ela vai gerar um fluxo magnético aqui, e esse núcleo ele vai manter o fluxo magnético dentro dele, né? Não vai deixar esse fluxo ir para todos os lugares. Então, o fluxo magnético vai passar por esse cara e vai ir para lá, e aí quando ele passa por dentro dessa outra espira, ocorre o efeito reverso, o efeito reverso, né? Então, aqui passa a corrente e gera fluxo, aqui o fluxo passa e gera corrente, né? Então, eu tiro, né, ou tensão induzida, né? Então, eu consigo entrar com tensão aqui e tirar tensão aqui, né? Aqui a figura só. Aqui tem a representação, né, do transformadorzinho, né, o ideal aqui que a gente chama, né, então enrolamento primário, o núcleo, né, que são essas duas barrinhas, e o enrolamento aqui secundário. Bem, como eu falei, né, ele é composto ali por dois enrolamentos e tudo mais, e, né, a gente chama isso daqui, vocês não precisam se preocupar com isso, né, que é coisa de derivada já, quem for entrar lá na parte de exatas vai ver isso daqui, né, mas basicamente isso aqui tá aquilo que eu falei, né, a variação do fluxo no tempo, é isso aqui, isso significa isso, a variação do fluxo no tempo, né. Então basicamente a tensão que eu tenho no primário é o número de espiras que eu tenho no primário versus essa variação do fluxo no tempo. E a mesma coisa no secundário. A tensão que eu tenho no secundário é o número de espiras que eu tenho no secundário, né? O número de espiras, gente, é literalmente quantas voltinhas eu tenho aqui, tá? É literalmente isso. Então, é o número de voltas que eu tenho ali, né? O número de espira pela variação do fluxo. Só que como a gente não está considerando um transformador de verdade, que tem perda de energia, que o fluxo se perde e tudo mais, aqui a gente está trabalhando com um transformador que a gente chama de ideal, né? O transformador onde tudo funciona perfeitamente, a gente pode falar que esses dois caras aqui são iguais, né? Essa variação do fluxo no primário e no secundário é a mesma coisa pra gente, né? Porque a gente está falando que é ideal. Ou seja, né, a gente pode dividir um pelo outro aqui para sumir com essa parte, né? E aí, se a gente dividir um pelo outro para sumir com isso, a gente vê essa relação aqui, né? Que a tensão no primário sobre a tensão no secundário é igual ao número de espira no primário sobre o número de espira no secundário, né? Ou como a gente chama, né, relação de espira ou relação de transformação, né, do nosso transformador aqui, né? Ou escrevendo aqui mais bonitinho, né, sem essas coisas no meio, né, a tensão que eu tenho na entrada, né, sobre a tensão que eu tenho na saída é igual ao número de espira que eu tenho na entrada dividido pelo número de espira que eu tenho na saída, né, ou primário e secundário. E isso é igual a esse azinho aqui, né, que a gente chama de ou relação de espira do transformador ou relação de transformação. Bem,
Além disso, né, de acordo com essa equação que eu coloquei aqui, não preciso pôr o número porque eu não coloquei número ali, né? Se eu tiver um número maior, né, no primário do que eu tenho no secundário, a tensão no secundário vai ser menor, né? E se eu tiver ao contrário, vai ser ao contrário. Ou seja, né, se eu tenho que sempre ficar com isso daqui sendo igual, né, essa igualdade aqui tem que ser igual. Se eu tenho um número alto de espiras aqui em cima, né, no N1, então essa tensão vai ser mais alta, né? Se eu tenho um número baixo aqui de N1, então essa tensão no primário vai ser mais baixa. Então, para a gente saber se o nosso transformador aumenta ou abaixa a tensão, é só a gente olhar o número de espiras, né? Se a gente sabe quantas espiras eu tenho no primário e no secundário, eu sei quanto de tensão que ela vai mudar, né, nesse transformador. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 10 espiras no primário e 100 no secundário, significa que a tensão que eu colocar no primário vai aumentar 10 vezes pro secundário, né? Então, se eu colocar 10 volts aqui, né, e ele tem 10 de espira e aqui eu tenho 100, eu vou pegar 100 volts no secundário, né? Então, esse seria um elevador, que a gente chama, né? Ele eleva o valor da tensão. Bem, além disso, né, a gente está considerando que não tem perdas nem nada, então a gente fala que a potência no primário é igual à potência no secundário, né? Ou seja, não tem perda nenhuma, nenhum lugar vai ter potência indo embora, a potência vai ficar sempre dentro do transformador. Então, eu posso relacionar, né, a tensão e a corrente de cada lado do meu transformador, né? Então eu sei que V1 e 1 vai ser igual a V2 e 2, né, porque a potência tem que ser igual, e eu sei aquela relação, né, do número de espiras com o valor da tensão. Então, se eu fizer de novo aquela parte de dividir aqui, né, jogar o I1 para cá e o V2 para cá, eu posso trocar V1 sobre V2 por V1 sobre V2, né? Então a gente fica com essa relação aqui, né? Então, I1 sobre I2 é igual a N2 sobre N1, né? Ou 1 sobre a relação de transformação. O que é importante a gente olhar aqui? Que a corrente é ao contrário da tensão, né? A tensão é N1 sobre N2. Aqui, ó, né? A tensão é N1 sobre N2. A corrente, né, a relação entre a corrente do primário e a corrente do secundário é N2 sobre N1. Por que acontece isso? Porque a potência tem que ser a mesma, né? Então, se eu tenho uma tensão maior de um lado do transformador, nesse mesmo lado do transformador eu necessariamente tenho que ter uma corrente menor. Então, geralmente é isso mesmo que acontece no transformador. A gente tem um lado com uma tensão mais alta e um lado com uma tensão mais baixa, e a corrente é ao contrário. Onde eu tenho a tensão mais alta, eu tenho uma corrente menor. Onde eu tenho uma tensão mais baixa, eu tenho uma corrente maior, porque a potência tem que ser igual, né? Então, se eu abaixo, por exemplo, aqui o V1, o I1 tem que compensar subindo. Se eu aumento o V2, o I2 tem que abaixar para compensar, né? Então, tem essas relações aí. Isso é basicamente essa discussão que eu fiz aqui, né, de abaixar, de elevar e tudo mais, né? E uma coisa que eu esqueci de falar aqui, né, mas nessa parte do funcionamento, né, quando eu enrolo isso daqui, eu formo um indutor, né? O indutor é aquela parte enroladinha lá e tudo mais. Então, aqueles efeitos, por exemplo, que a gente vê lá de carga e descarga de indutor, algumas coisas a gente pode fazer essa análise parecida aqui no transformador, porque afinal de contas são dois indutores aqui, né, que a gente está utilizando. Mas vocês vão ver no roteiro por que eu estou falando disso. Bem, aqui tem um outro ponto interessante também que eu acho legal trazer para vocês, né, embora no técnico a gente não foque tanto nisso, é o que acontece com a impedância, né, ou resistência, né, se eu estou no circuito. Porque a gente viu o que acontece com primário e secundário com tensão, corrente e potência. Mas o que acontece com impedância, né? O que acontece se eu colocar um resistor aqui no secundário? Como que o primário, né, enxerga essa minha impedância aqui, né? Então, basicamente, eu sei aqui, né, olhando para o secundário, que a impedância do secundário é a tensão do secundário sobre o I do secundário, né? V igual a RI, mesma coisa igual a gente estava usando antes. E eu sei a mesma coisa para o primário, né? A impedância que o primário está vendo é a tensão pela corrente, né? V igual a RI nos dois casos, né? Só que a gente só tem uma resistência aqui, né? O transformador é ideal. Então, essa resistência causa esse efeito no secundário e causa esse efeito aqui no primário, né? Porque é um transformador, vai ter tensão e corrente diferente. Como que a gente relaciona esses valores diferentes aqui que o transformador vê? A gente pode fazer aquela mesma substituição que a gente estava fazendo, né, usando lá a relação de transformação, né? Então, por exemplo, a minha impedância 1 aqui, eu sei que ela é igual ao V1 sobre I1,
né? Mas eu posso substituir V1 e I1 por V2 e I2, né? Com a relação de transformação, né? Então o V1 ele é V2 vezes a relação de transformação, e o I1 é I2 sobre a relação de transformação, né? Que vem daqui, certo? E daqui, certo? Então, só substituir ali. Com essa substituição, eu passo esse Azinho aqui multiplicando para cima, né? Que ele está aqui dividindo. Eu fico com A ao quadrado, que multiplica V2 sobre I2. Só que V2 sobre I2 é o quê? É o próprio Z2. Ou seja, a relação entre a impedância que eu vejo no primário e a impedância que eu vejo no secundário é a relação de transformação ao quadrado. Então, aquele número de espiras lá, né, que a gente relacionou N1 sobre N2, né, aqui, N1 sobre N2, que é igual a essa relação de transformação aqui, né, o A, se eu elevar ele ao quadrado, eu consigo relacionar a impedância que eu vejo no primário e no secundário do transformador. Beleza? Isso aqui a gente vai usar no Proteus só para mostrar lá, mas é interessante saber isso daqui, porque às vezes o pessoal foca mais em corrente e tensão. Isso aqui é um fator interessante. Bem, um outro caso que a gente tem, né, esse transformador que eu mostrei aqui, né, ele é só um enrolamento no primário e um enrolamento no secundário. Mas a gente pode ter um transformador aqui que a gente chama de derivação central, né, ou TAP central, que basicamente é um transformadorzinho aqui. Depois eu tenho uma segunda espira, só que essa espira aqui eu puxo uma perninha no meio. Então, na verdade, é como se eu tivesse duas espiras, né, ligadas juntas aqui no secundário. E isso aqui deixa eu pegar ou metade dessa tensão aqui, né, ou metade aqui, né, depende da relação de transformação, mas deixa eu pegar uma parte da tensão aqui ou uma parte da tensão aqui, né, e como elas são defasadas aqui 180 graus, né, a gente liga esse enrolamento aqui, a gente pode ligar com polaridades diferentes, né, a gente chama. Como elas são defasadas, se eu pegar o total, né, a gente vai ter o máximo de transformação possível desse transformador aqui. Aqui tem um exemplo com numerozinhos, né, só para deixar claro. Então aqui tem um transformadorzinho, né? Esse transformador ele é 110 volts e tem 500 espiras aqui, né? E aí na saída tem 220 volts nesse lado e 6 nesse. Aqui, por exemplo, não está conectado a parte do meio, né? É um transformador que está separado essas duas bobinas, né? Então quantas espiras a gente tem para cada lado aqui, né? Se aqui eu tinha 110 volts e 500 e aqui eu tiro 220, né? Eu faço a tensão do primário sobre a tensão no secundário, nessa primeira parte, é igual à relação de transformação, né? É igual ao número de espira do primário pelo número de espira do secundário. Então fica 110 sobre 220, que é igual a 500 dividido pelo número de espira do secundário. Então eu posso isolar aqui e eu chego em 1000 espiras, né? O que faz sentido, né? Se aqui eu tenho 500 espiras e 110 volts, e aqui eu tenho 220 volts, então eu tenho que ter o dobro de espiras, né? Porque é o dobro da tensão. Então eu teria que ter o dobro de espiras. E aqui é só fazer a mesma coisa, só que aqui eu estou abaixando a tensão, né? Então fica 110 sobre 6 igual a 500 sobre o número de espira no secundário. Então, se eu multiplicar aqui, vão dar 28 espiras. O que mais dá para fazer nesse exemplo? A gente pode calcular as potências, né? Então, se eu falar, por exemplo, que eu conectei ali 220, uma carga que consome 0,3 de corrente, e na saída de 6 volts, uma carga que consome 0,5, né, a gente pode calcular as potências separadas e a potência total, né? Então, a potência que eu tenho ali para o primeiro cara, né, que é essa de 220 aqui, 0,3, é 220 vezes 0,3, né, 220 volts vezes 0,3 ampere, que dá 66 watts. E para o segundo cara é 6, né, 6 volts, multiplicado por 0,5 ampere, que dá 3 watts. E aí a potência total que eu tenho ali é 69 watts, certo? E se eu quiser calcular qual que é a corrente total, né, como que eu faço? Lá no primário, né, eu tenho que ou usar a potência total, né, que a potência é igual no primário e no secundário. Eu posso pegar a potência total e dividir pela tensão, né? Por quê? Porque aqui eu calculei as potências separadas e somei, né? Então eu sei que essa partezinha aqui tinha 66 watts, né, a parte maior, e a parte menor tinha 3 watts. Então as duas juntas têm 69 watts. Então eu posso jogar esse 69 aqui para o primário, né, porque é igual, a potência não se perde, e aí eu só preciso fazer 69 dividido por 110 volts, né? Então 69 dividido por 110 volts, esse aqui
é a corrente que eu tenho no primário. Beleza, pessoal? Mas aí também qualquer dúvida a gente conversa lá na aula síncrona. Então vamos para os nossos experimentos. Vocês vão ver que os experimentos hoje são mais simples, mas eles mexem com coisas diferentes aqui, né? Então são componentes diferentes que a gente vai usar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é esse circuitinho aqui. Então a gente vai pôr um transformador normal, vai colocar a fonte de tensão, e aqui para facilitar, né, eu coloquei um medidor de tensão aqui na entrada e um na saída. E aí vocês vão anotar os valores aqui. Aí eu quero 3 valores variando dessa fonte, vocês podem escolher os valores que vocês quiserem aqui, né? Eu vou pegar alguns 3, mas vocês podem pegar qualquer valores. Então como que a gente monta aqui, né? É esse circuitinho aqui, mas eu vou mostrar para vocês onde eu pego os nossos componentes. Então a gente vem aqui, né, no Devices, clica no P, e aí vocês vão digitar Transfor. Se vocês digitar Transfor já é o suficiente. Então Transfor. Falta só o mador para escrever transformador, né? Para no Transfor ali. Aí a gente vai pegar esse cara aqui, né? O Simple Transformer, que é o mais simples aqui, né? Então prestem atenção nessa parte aí do vídeo para pegar o cara certo. Se já quiser aproveitar, né? Ah, eu esqueci de colocar a tela, vocês não estão vendo a tela e eu estou falando sozinho de novo. Acho que eu já fiz isso no outro semestre também. Deixa eu mudar aqui para a tela. Agora vocês estão vendo. Opa, esqueci de arrumar isso aqui. Pronto. Então, ignora tudo que eu estava falando. Fecha aqui, né? Então a gente vai montar esse circuitinho aqui, né? Onde que eu pego cada componente, né? Então vem aqui no Devices, clica no P, né? E digita Transfer, né? Digitou Transfer, vai aparecer essas opções. A gente quer esse aqui, né? Simple Transformer. Então esse cara aqui é o mais básico ali que a gente estava usando, né? Então clica 2 vezes, né? E pega ele lá. Se já quiser aproveitar, né, que a gente vai montar depois esse cara aqui, que é o de tap central lá que eu falei, né? Então se já quiser aproveitar e já pegar ele, né? A gente já está aqui mesmo. Deixa eu só ver se vocês estão vendo a tela. Então, o de tap central é esse cara aqui, logo embaixo do Simple Transformer, né? Então você pegou o transformador simples aqui, né? Simple Transformer. O de baixo é o de tap central, né? Então só clicar 2 vezes também e ele vai para lá, certo? Já aproveitando que a gente está aqui, a gente vai precisar também de uma chave para fazer o experimento, vocês vão ver depois. Então é só digitar switch, né? SWITCH, switch. Aí aparece já esse cara aqui, né? Switch ativo aqui, né? Interativo, é esse cara aqui, né? Clica 2 vezes, é esse cara aqui, certo? E além disso a gente vai precisar da resistência, né? Que a gente vai usar aqui só para mostrar a parte da corrente, né? Então o res, que a gente já está acostumado, e a gente vai precisar das 2 fontes de tensão. A gente vai precisar do VCine, que a gente vai usar, né, para a parte alternada aqui, e a gente vai usar o VSource, né, que faz tempo que a gente não usa. A gente vai usar o VSource para fazer um experimento aqui mais específico, só para vocês verem o que acontece, ok? Então esses aqui são os componentes que a gente vai usar. Então, aqui eu já montei, né, o nosso circuitinho para ficar mais rápido também. Então, transformador, né, liguei aqui com a fonte, com o medidor de tensão e a fonte, né? O que a gente tem que colocar, né? Vamos olhar primeiro para a fonte, né? A fonte eu quero 60 Hz, e aí vocês escolhem 3 valores de tensão aqui de entrada, né, para obter os valores de tensão de saída, né? Então, clica aqui, né? Por exemplo, aqui eu coloquei 180 volts, né, lembrando que é de pico, né, 180 volts de pico e 60 Hz. E o transformador, como que a gente tem que colocar? Aqui eu coloquei que o L1 tem que ser 1 Henry e o L2 tem que ser 0.01 Henry, né? Então se a gente clicar aqui, o que a gente tem que mexer? É nesses 2 caras, né? É a indutância do primário e a indutância do secundário, né? Então L1 e L2. Então 1 Henry e 0.01 Henry. Por que eu coloquei isso? Qual que é a ideia? Aqui eu estou colocando uma indutância que é 100 vezes menor, né? Então se a gente fosse calcular lá a reatância indutiva, ia dar 100 vezes menor, né? E como que é aquele negócio da relação de transformação com a impedância, né, que eu falei, né? É A ao quadrado, né? Ou seja, se eu estou colocando 100 e é A ao quadrado,
Então, na verdade, eu estou colocando uma relação de transformação de 10. É essa a ideia. Então, eu divido por 100, né, o primário aqui em relação ao secundário, porque isso vai me dar uma relação de transformação de 10. Né? Então, vamos ver isso. Né? Se eu simular aqui, a gente vê que na entrada eu tenho 127 volts, na saída eu tenho 12,7. Ou seja, dividir por 10 aqui. Né? Então, por exemplo, esse aqui seria o meu primeiro ponto. Né? Entrada 127, saída 12,7. Aí agora a gente vem aqui e põe algum outro ponto. Né? Então, clico aqui. Em vez de 180, vou colocar 240, por exemplo. Né? O valor vocês escolhem o que vocês querem colocar. Então, 240 deu 170 volts na entrada e 17 volts na saída. Opa. 170 aqui e 17 aqui. Né? E o último ponto, né? Vamos pegar alguma outra coisa aqui um pouco mais alta. Né? Vamos pegar 380 volts. Né? Não mexe na frequência, deixa a frequência 60 Hz mesmo. Né? 380 vai me dar 268, né? 269 ali volts e 26,9. Oh, meu Deus, toda vez eu clico errado. Deixa eu ver se está gravando ainda. Tá. Então, 269 tensão de entrada e 26,9 de tensão de saída. Correto? Bem, então, beleza. Esse é o primeiro. Então, vocês pegam, né, esses três aqui e montam esse circuito, né, e colocam 3 valores que vocês quiserem aqui e completam essa tabelinha. Né? E aí depois eu quero que vocês calculem a relação de transformação para cada caso, né, e fala para mim ali o que vocês obtiveram de resultado médio, né, se está perto daquele 10, que é o que a gente estava esperando. Certo? Bem, agora a gente vai usar basicamente o mesmo circuito. Né? Então pode deixar agora a tensão de pico em 180 volts, né? A frequência 60 Hz, o mesmo transformador, né? 1 Henry, 0.01 Henry, e agora a gente vai pôr um resistor de 10 ohms ligado aqui, ou seja, a gente está colocando uma carga agora no nosso transformador, vai ter corrente agora. Né? Então é esse circuitinho, é esse circuito aqui do lado. Né? Então o que mudou? Né? Eu coloquei 2 amperímetros, porque eu vou olhar a corrente no primário e no secundário. A fonte está com 180 sobre 60, certo? Sobre 60 não. 180 de amplitude, né, de tensão de pico e 60 de frequência. E o nosso transformador está aqui com aquele 1 Henry e com aquele 0.01 Henry aqui. Então, se eu mandar simular, né, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver um valor de 0.6 aqui e um valor de 1.27 na saída. Espera que apareceu antivírus aqui, eu não quero que você mexa agora. Espera aí rapidinho. Então, voltando aqui, né? Aliás, vamos fazer diferente aqui, vamos deixar mais interessante. Vamos tirar essa medida, né? E aí eu quero que vocês façam o seguinte, né, que é 10, não é 100. 10 somos. A gente vai simular, certo? É o mesmo transformador do outro caso. Tem aqui a resistência, né? Aqui, então, é a mesma coisa do outro lado. Aqui eu mudei os valores, né? Deixa eu só voltar para o 180, só para a gente poder comparar. É o mesmo transformador com e sem carga. Né? Então, na entrada ele tem 127, né? Na saída 12.7 volts. Então aqui é a mesma coisa. Aqui ele tem 127, a fonte não vai mudar. E aqui ele tem 12.7. Não tem outro lugar para a tensão ir, então a tensão está toda aqui. Tanto que 12.7 dividido por 10 dá 1.27, né, que é a nossa corrente. Então o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês anotem, né, o valor que vocês mediram aqui, né, de corrente. E sabendo o... Vamos mudar isso aqui. Eu vou mudar o desenho lá na aula. Então, anote o valor obtido de corrente na saída, certo? Na saída. E utilizando a relação de transformação do item 3, calcule a corrente do primário. Então assim fica mais interessante, né? Então, na verdade é esse circuito aqui que tem que montar, né? Eu coloco ali ele direito na aula depois. Beleza? Então, basicamente a gente pôs a carga, né? Vai ter aqui a resistência, a gente mediu a corrente, quero que vocês calculem a corrente
lá do outro lado, né? Para vocês terem um pouco mais de trabalhinho aí. Bem, depois disso, o que a gente vai fazer, né? Deixa eu só ver se está funcionando. Tá. O que a gente vai fazer agora é montar esse cara. Qual que é a ideia desse cara? A gente vai usar uma fonte de tensão contínua aqui, né? E por que não funciona geralmente usar fonte de tensão contínua em transformador? Porque como ele é contínuo, não vai ter a variação, né, da tensão, então o fluxo não vai variar. Lembra lá no começo da aula que eu falei que o fluxo tem que variar para eu ter a tensão indo para um lado para o outro? Então, se eu tiver só a tensão contínua, não vai variar, não vai ter o fluxo indo para o outro lado. Então, a gente vai adicionar uma chave aqui, né, que é aquele switch, para a gente ver o que acontece. Então o transformador é o mesmo, né, que ainda é aquele 1001 aqui, né, mas funcionaria com qualquer cara, é só para a gente ver o que acontece. A gente vai ver se a gente fechar e abrir essa chave, o que acontece com a medida de tensão aqui. Okay? Então agora a gente colocou a tensão, né, contínua aqui, né, para a gente conseguir medir o que está acontecendo, já que a fonte é contínua. Então, está aqui, né, fonte de tensão contínua, o mesmo transformador dos outros casos, né, a fonte de tensão CC com 100 volts, né, de valor, e a chave. Então eu mando simular com a chave fechada mesmo, aberta, né? Então eu vou ter 0 volts, porque a chave está aberta. E aí eu posso clicar nessas setinhas aqui para ele abrir e fechar a chave. Então vamos fechar a chave e ver o que acontece, né? Tá 0 volts aqui. Eu fecho a chave, ele vai para 10 volts, né? Que é 100 dividido por 10, que é a relação de transformação, e ele começa a cair. Né? Na vida real ia cair muito mais rápido, né? Só que aqui tem que levar em conta qual que é o modelo que ele está considerando na simulação para o transformador e tudo mais. Só que o que é interessante? A gente vê que ele deu um pico, né, da energia, ele passou a energia para o outro lado, e aí essa tensão está caindo devagarzinho. Né? Provavelmente porque ele calcula aqui, né, se a gente lembrar daquela aula de descarga de indutor, depende do valor da indutância e da resistência. Né? Aqui a gente só tem indutância e resistência no próprio enrolamento. Se a gente clicar, inclusive aqui, né, vou parar a simulação, se a gente clicar, aqui tem a resistência, né, do primário e do secundário. Né? A gente não vai entrar em detalhes, mas tem uma certa resistênciazinha ali na simulação. Então deixa eu voltar aqui, deixa eu abrir e fechar. Então, né, essa resistência com essa indutância vai fazer essa tensão cair devagarzinho. Né? Na vida real, o fio já ia ter uma resistência muito maior, então já ia cair mais rápido a tensão. Mas aqui é só para a gente ver, né, que mesmo se for descer, a gente fechar rapidinho essa chave, vai ter uma variação de tensão lá do outro lado, né, mas na vida real ela ia cair muito rápido. Aqui, né, vamos ver o que acontece quando a gente abre. Então quando eu abro, ele zera, porque daí eu tirei aqui a conexão, né, não vai ter mais energia, não vai ter mais campo nem nada, ele vai para zero. Mas o que é interessante é que quando a gente dá essa variaçãozinha na chave, eu tenho um pouco de tensão indo para o outro lado e ele vai descarregando, né? Porque eu carreguei o indutor e ele vai descarregando do outro lado. Beleza, pessoal? Isso aqui era só para ver isso, mas vocês vão ter que fazer e comentar isso que acontece, né? Quando eu abro e quando eu fecho essa chave. Bem, o último é o do tap central, né? Que é só para a gente ver o que acontece aqui com os valores, né? É só medir as coisas aqui e vocês comentam os valores que a gente obtive, que vocês vão obter, né? Me perdi aqui nos verbos. Então, agora a gente tem que tomar cuidado com uma certa coisa aqui, ó, esse valorzinho aqui da indutância, né? Mas eu vou explicar ali para vocês. Então, se a gente olhar, é esse cara aqui. Né? Então, basicamente é o tap central, né? A fonte, um medidor de tensão aqui. Aí eu coloco um medidor de tensão no primeiro enrolamento, um medidor de tensão com a polaridade invertida no segundo, ó, o mais está vindo na parte de baixo, e o menos está vindo na parte de cima, né? Polaridade invertida, porque lembra que eu falei que ele tem aquele negócio de 180 graus? Né? Tem aquela polaridade invertida para eu conseguir pegar a tensão maior, então aí a gente tem que inverter esse carinha aqui se a gente estiver olhando só para essa parte. E um terceiro medidor que vai pegar todo mundo, né? Ele sai do maior aqui e vem pro menor aqui, né? Então ele pega todo mundo exatamente para a gente ver o que acontece. Então, né, na fonte de tensão a gente põe aquele 180 mesmo, que vai dar o 127, né, da tomada, e 60 Hz. E aqui, se a gente entrar, né, a gente vai ver que agora, em vez de 0.01, eu estou usando 0.005. Né? Eu dividi por 2. Por quê? Né? Por que eu tenho que dividir por 2 para ter o mesmo efeito, né? Para ter aquela divisão por 10 no total? Porque esse cara aqui está falando de 2 enrolamentos. Né? Então ele não coloca, né, o modelo desse cara
o total ali para eu fazer o 0.01 igual era nos outros transformadores que eu fiz ali em cima. Aqui ele está falando de cada um. Como são 2, eu tenho que fazer 0.005, certo? E por que é exatamente igual? Porque aqui ele só dá a opção para a gente pegar no meio, né? Se a gente pudesse pegar mais para cima ou mais para baixo, com mais ou menos espira, igual naquele exemplo que eu fiz, a gente teria que colocar valores diferentes. Mas aqui a gente está falando de 2 enrolamentos de 0.005, né? Que no total vai dar o 0.01, ok? Então, se eu simular, a gente vai ver que eu tenho na entrada os meus 127 volts, né? Que eu tenho lá, que eu já tinha nos outros casos. Se eu olhar essa perninha aqui, né? Eu tenho 6.36, né? Porque agora é 1 e 0.0005, né? De indutância, então não está aquela transformação direta. E a mesma coisa aqui, certo? Então eu tenho metade da tensão aqui, a outra metade aqui. E se eu pegar no total, aí sim eu vou ter aqueles 10, né, de transformação que eu estava utilizando. Beleza, pessoal? Deu para entender? É basicamente só para mostrar essa parte dessa conexão central, que tem essa polaridade, que se eu pegar o total aqui, né, eu ainda vou conseguir fazer essa transformaçãozinha. Então, aqui não tem muito cálculo nem nada, é só para vocês verem isso, né, e obviamente vocês anotam esses valores, né, que vocês mediram ali e comentam esses resultados. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui para o slide. Bem, então, era isso daqui, certa aula. O relatório fica para o dia 9, né, outra aula síncrona. E aí, né, tem aqui ainda o Proteus, o relatório, né, para todo mundo lembrar. E aí na próxima aula a gente vai começar diodos. Então a gente vai ver um negócio também já que é completamente diferente. E aí depois a gente vai começar a juntar algumas coisas para fazer alguns circuitos mais interessantes lá. Ok, pessoal? Então, próxima aula, diodos. E lembrem-se, qualquer dúvida, só me perguntar. Beleza? Então, obrigado aí pela atenção, pessoal. E até a próxima aula.